Se essa mensagem chegou até ti, não foi por acaso. Talvez tu nem estivesse procurando por isso, mas algo te trouxe até aqui. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos Jardins Etéreos. Eu sou a Hortência e aqui nós temos tiragens coletivas toda semana, com foco em despertar, em consciência espiritual e direcionamento para a vida real. Porque espiritualidade, para mim, não é fuga, é maturidade aplicada. E a energia de hoje fala sobre uma virada. Não aquela virada impulsiva, dramática, mas aquela virada silenciosa que começa por dentro e depois muda tudo por fora, sabe? A leitura abre com o 9 de copas e essa carta fala de desejo. Existe algo que tu quer viver, algo que tu visualiza, uma sensação de plenitude que tu já experimentou na imaginação. Talvez seja uma vida mais alinhada, talvez seja paz, talvez seja reconhecimento, talvez seja liberdade. O 9 de copas aqui, ele mostra que é um desejo legítimo, não é algo que nasceu do ego, é algo que nasceu da tua essência. E logo em seguida surge a carta do enforcado, trazendo uma sensação de desconforto, de pausa, de espera, de estar fazendo tudo certo e mesmo assim sentir que nada anda, sabe? Talvez tu esteja te perguntando por que parece que eu tô parada, por que parece que as coisas não se movem, por que parece que eu tô sempre fazendo tudo o que precisa ser feito, mas eu ainda não consigo de fato ver os resultados disso na minha vida. O enforcado aqui, ele não fala de fracasso, ele fala de uma suspensão necessária. Muitas vezes a vida te vira de cabeça para baixo justamente para que tu enxergue aquilo que na correria do dia a dia tu não conseguia ver. Quantas vezes a vida te parou porque tu estava vivendo no automático? Quantas vezes tu estava trabalhando e vivendo ali tanto as coisas que estavam acontecendo na tua vida que tu não conseguia perceber que aquela relação não ia tão bem, que aquele ambiente de trabalho não era saudável, que a tua saúde estava precisando de atenção, que a tua saúde mental estava precisando de cuidado, que a tua saúde espiritual precisava de alinhamento. Muitas vezes a vida vai fazer esses movimentos para que tu pare, para que tu enxergue, justamente para fazer essa mudança. E aqui o enforcado, ele pede rendição. Ele não pede desistência, ele pede rendição justamente da resistência. E em seguida vem a torre, que vem intensificando essa energia, né? Porque a torre fala de ruptura. Ela fala de uma estrutura que cai, de algo que não se sustenta mais. Pode ser uma situação externa, mas muitas vezes ela fala de uma estrutura interna. Uma crença antiga, uma identidade construída para agradar, um papel que tu assumiu por sobrevivência. A torre aqui, ela não vem para destruir a tua vida. Ela vem para destruir a prisão que tu chamava de segurança. Ela vem para destruir a prisão que tu chamava de vida. E quando algo cai, dói. Mas o que dói não é a queda, é o apego que tu tinha àquilo que tinha prazo de validade na tua vida. Quantas relações a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente sabe que aquilo ali tá fadado ao fracasso, ou que aquilo ali tem um prazo de validade, mas a gente vai postergando. E aí quando aquela pessoa sai da tua vida, ou quando tu sai da vida daquela pessoa, o rombo é enorme, a dor é gigantesca. Mas tu já sabia que aquilo não ia permanecer por muito tempo. Tu já sabia que aquilo ia acabar. O que tu tá sofrendo não é porque aquilo foi embora, porque tu já sabia que ia embora. Tu tá sofrendo pelo apego que tu tinha aquilo ali. Então a gente tem que sempre perceber aonde a gente tá se colocando apegado demais. Porque na hora que a gente tiver que fazer uma transição, na hora que a gente tiver que fazer uma mudança, porque a vida é cíclica, vai ser difícil se desapegar. Aí gera um trauma, aí gera uma dor desnecessária, porque a gente gerou um sentimento desnecessário em cima daquilo. Então, assim, depois da carta da torre aqui, vem o mundo. E o mundo é uma das cartas mais bonitas do tarô, porque o mundo fala de conclusão, fala de um ciclo que se fecha com aprendizado, de uma fase que termina porque tu já extraiu tudo que tu precisava daquilo ali. E
fala também que tu não tá perdendo algo, fala que tu estás finalizando algo. Olha que bonito. Quando a gente consegue perceber que a vida é assim, que ela é cíclica, que nada acaba, tudo se transforma, que tudo aquilo que se finaliza na nossa vida é o início de um novo ciclo até a morte. Quando a gente morre, é a morte aqui, dessa matéria, mas é o início de uma nova vida, numa outra dimensão, com uma outra estrutura. Percebendo isso e trazendo essa energia para a vida, é muito bacana, porque a gente consegue perceber que a carta do mundo, vindo junto aqui com o julgamento, fala de um chamado da alma, fala de um despertar, fala de uma finalização de um ciclo muito difícil e demorado. Tá esperando já faz tempo, né? Essa finalização ela acontece para que um chamado da alma se coloque presente, porque existe um despertar aqui. É como se algo dentro de ti estivesse te dizendo: agora é a hora. E o julgamento, ele não grita isso, ele ecoa. Olha que profundo, ele ecoa isso dentro de ti, na tua vida, na tua energia, reverbera. Tu já sabe o que precisa ser feito, tu já sabe o que não combina mais contigo e já sabe também que tu tá vivendo uma transição. E para, assim, trazer uma energia mais potente ainda, vem a Rainha de Espadas falando de clareza mental, de verdade, de postura. Essa carta ela fala de maturidade emocional, de não se deixar levar pelo medo ou pela culpa. A Rainha de Espadas aqui corta o que precisa ser cortado, mas corta com consciência. Ela não corta com dúvida. Ela não age por impulso. Ela age por lucidez. E no fundo de toda essa energia, no fundo do deck aqui, a gente tem a carta do Imperador, trazendo estrutura, autoridade, construção sólida. Essa carta, ela mostra que essa fase não é sobre perder o controle, é justamente sobre assumir o controle. É sobre parar de pedir permissão. É sobre parar de esperar a permissão dos outros. É sobre parar de diminuir a própria força para caber na expectativa dos outros. Que frustrante seria uma vida se diminuindo para caber na vida de pessoas medíocres. Porque para pensar, gente que não aceita a tua verdade, gente que não respeita quem realmente tu é porque não consegue lidar com aquilo que ela tem dentro dela mesma. Normalmente pessoas inteiras incomodam pessoas que vivem pela metade. E isso é muito comum de acontecer. E quando a gente toma isso na consciência e se blinda desse tipo de relação e começa a perceber e entender que tu não tem que te diminuir, tu não tem que diminuir a tua força para caber nas expectativas dos outros, para caber nas caixinhas que os outros querem que tu caiba, tu consegue entender que essa fase da tua vida, ela tá te chamando para encerrar algo que tu já sabe que terminou. Ela tá te pedindo para reorganizar a tua vida, para mudar de direção, para assumir uma liderança, ou simplesmente para parar de se trair, para manter a paz do outro. Normalmente é isso que acontece, tu te trai para não se estressar, para não estressar o outro, para não gerar um incômodo. Tu tá sofrendo, a pessoa tá potencializando o teu sofrimento, mas aí tu não vai fazer nada, tu não te posiciona, tu não sai dessa situação porque tu não quer incomodar o outro, que é quem tá te machucando. Se posiciona, toma postura de autoridade na tua vida e determina o que não faz parte, sai, e o que faz parte permanece. E isso que está acontecendo agora na tua vida não é caos, é um realinhamento. Um conselho para ti hoje: confia no que está sendo removido da tua vida. Nem tudo que sai é perda. Às vezes é livramento e é preparação para algo maior. Eu vou te passar uma afirmação que eu gostaria que tu anotasse para que tu pudesse repetir ela ao longo da semana para ativar essa energia, ativar esse arquétipo de transformação na tua vida. Se tiver um papel e uma caneta, anota aí. Ou se não, volta o vídeo aqui para pegar essa frase para a semana, assim, para os teus próximos dias. Então vamos comigo.
Eu confio no processo da minha transformação. O que cai me fortalece e o que permanece é verdadeiro. Eu confio no processo da minha transformação. O que cai me fortalece e o que permanece é verdadeiro. Se tu sente que tu tá vivendo uma transição importante, se tu percebe que algo tá mudando na tua vida, mesmo que ainda não esteja muito claro, as tiragens aqui do canal, elas são coletivas e falam com muitas energias ao mesmo tempo. Então nem sempre elas podem ressoar 100% com o que está acontecendo na tua vida. Mas eu realizo também os atendimentos personalizados para quem deseja entender com profundidade o próprio momento, os próprios ciclos e as decisões que precisam ser tomadas. As informações estão aqui na descrição do vídeo, tá? Fica um convite para você se inscrever no canal, para acompanhar as próximas leituras e para caminhar aqui com mais consciência pelos teus próprios processos, né? Respira fundo, que tu não tá atrasada, tu não tá atrasado. Vocês não estão perdidos, vocês estão sendo reposicionados. E a próxima versão da tua vida já começou a nascer, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido.